Fala pessoal, e aí, tudo bem? Vamos lá para mais um bate-papo? Dessa vez a gente vai falar sobre anatomia vascular, iniciando pela carótida interna. Para a gente começar a falar de vasos, né, de artérias, de veias, a gente precisa entender a função básica. Qual é a diferença de uma artéria para uma veia? Falando em questões de função. A artéria ela vai ser responsável por levar o sangue do coração até as extremidades. Esse sangue ele vai ser um sangue superoxigenado e com muitos nutrientes. Afinal, o sangue está chegando até uma extremidade, até um órgão que precisa receber aquele sangue rico em oxigenação e nutrientes. Por fim, esse sangue ele vai voltar através de veias, que a gente chama de retorno venoso. Então, o sangue vai através das artérias, numa troca de capilares, ele volta através das veias. Tudo bem? Uma consideração já bem clássica de provas. As veias costumam ter valvas, que são pequenos dispositivos que impedem o retorno venoso. Ou seja, o sangue, quando ele está vindo por dentro de uma artéria, ele vem sendo bombeado direto do coração, porque ele está indo do coração para as extremidades. Então ele vem já com muita força, com muita pressão. Tá? Ele está voltando da veia para dentro do coração de novo, que já é aquele sangue mais viscoso, um sangue menos oxigenado, já sem nutrientes, tá? Ele não tem mais aquela pressão toda, ele está voltando bem mais devagar. Então pode acontecer um retorno venoso. Para que isso não aconteça, as veias possuem esses dispositivos, pequenas válvulas, que fazem com que o sangue corra em um sentido só. A questão é, na região maxilofacial, essas veias não possuem válvulas. Nossa, professor, o que isso implica na prática? A gente vai ver já um pouquinho mais adiante quando a gente for falar de infecções, tá certo? Então só lembrem disso, que as veias, todo o nosso corpo possuem válvulas, mas na região maxilofacial tem essa diferença. Elas não possuem esses dispositivos que impedem o retorno venoso. Beleza? Bom, já sabendo dessa base, eu pergunto para vocês. Se eu estou numa cirurgia, qual que é o sangramento mais difícil de conter? Um sangramento arterial ou um sangramento venoso? Certamente um sangramento arterial. Quando eu faço o rompimento de uma artéria, o sangramento arterial ele vem com mais pressão, é um sangramento pulsátil. Sabe aquelas séries, aqueles documentários que vocês assistem e tem um sangramento que vai no teto e fica jorrando, pulsando? Esse é um sangramento arterial. O sangramento venoso ele é diferente. Ele é um sangramento em lençol. Como assim? É como se você abrisse uma torneira, aquele filete de água, então, contínuo, diferente do pulsátil, que é o arterial. Bem contínuo, o tempo todo mantendo aquele ritmo. Isso é um sangramento em lençol. O sangramento venoso, ele é assim. Então, o sangramento arterial, ele é bem mais difícil de você conseguir conter somente com pressão. Por exemplo, uma cirurgia por vídeo, aconteceu o rompimento de uma artéria, e aí o cirurgião foi lá tentar clampear, foi tentar ligar essa artéria para parar aquele sangramento. Ele não conseguiu, foi tentar botar o clamp lá e aí acabou perdendo o controle e o sangramento acabou obliterando a óptica, né? E ele perdeu a visão do campo. Uma cirurgia que era fechada, que era por vídeo, precisou ser convertida em uma cirurgia aberta. Essa não é uma cirurgia da região maxilofacial, não, tá? Mas é só um exemplo que em uma cirurgia você tem várias possíveis complicações e o sangramento é uma delas. Você pode ter uma hemorragia no seu procedimento, mesmo que seja uma cirurgia oral mais simples, você pode acabar encontrando uma artéria ou uma veia no meio do seu procedimento. Para que serve a anatomia para a gente? Primeiro, para a gente aprender a fazer esse controle hemorrágico. E segundo, para a gente evitar
Se a gente já sabe onde ficam artérias, veias, a gente já entende a região que a gente deve atuar com mais cautela, tá certo? Então, para aprender a evitar o sangramento e para controlar o sangramento, hoje a gente vai falar de sistema arterial, principalmente da face, tá certo? Vamos lá. Para a gente entender sobre a vascularização da face, a gente vai precisar ir lá onde tudo começa, lá no arco da aorta. O arco da aorta é essa estrutura aqui, que está exemplificada nesse desenho, e nós temos basicamente 3 ramificações que se originam, que saem do arco da aorta. Eu vou dividir aqui por lado, porque vocês vão ver que, apesar de parecer diferente o lado direito do lado esquerdo, são muito parecidos. Tenho aqui do lado esquerdo, eu tenho uma artéria carótida comum esquerda e uma artéria subclávia esquerda. Vamos entender. A subclávia, ela passa por baixo da clavícula subclávia e vai vascularizar o membro superior desse lado esquerdo. Beleza? E a artéria carótida comum, ela vai vascularizar encéfalo e face também desse lado esquerdo. Então, o que eu tenho desse lado esquerdo? Uma artéria que vai vascularizar o membro superior e outra que vai crânio e face. Tudo certo? E do lado direito, professor? Porque do lado direito eu tenho uma só. É uma só que logo na frente se ramifica em 2. Vamos ver se não é a mesma coisa que eu tenho do lado esquerdo, se é a mesma coisa do lado direito. Do lado direito tem uma subclávia direita, que vai para o membro superior, e uma carótida comum, que vai para o crânio e face do lado direito. Não é a mesma coisa o lado esquerdo do lado direito? É uma subclávia para cada lado e uma carótida comum para cada lado. Qual é a diferença? Que desse lado direito tem uma pequena extensão só. O nome dessa extensão é tronco braquiocefálico. Por que ele leva esse nome? Tronco bráquio, região braquial, encefálico. Porque eu tenho uma artéria que vai para a região braquial e outra artéria que vai para a região encefálica. Então, presta atenção. Na prática, qual é a diferença do lado direito para o lado esquerdo aqui? Nenhuma. Agora, numa prova, sei que muita gente que entra nesse curso com a gente vai fazer uma prova de residência, fazer um concurso e está querendo aprender melhor a anatomia para isso. Então, vamos lá. O que o pessoal normalmente coloca numa prova que é quase que uma pegadinha? Aonde se origina a artéria carótida comum esquerda? Aí vão ter várias opções e provavelmente dentro dessas opções vai ter lá arco da aorta, tronco braquiocefálico. Aí você vai ficar na dúvida. Caramba, será que é do tronco ou será que é do arco? Vamos ver. Carótida comum esquerda. Está aqui, certo? Essa aqui é a subclávia e essa aqui é a carótida comum. Por que carótida comum? Porque ela ainda é uma carótida que vai se dividir em 2, externa e interna, mas ela ainda é a carótida comum. Lá na frente vamos ter uma divisão. Ainda não se dividiu. A carótida comum esquerda, ela se origina no arco da aorta. Então a resposta é: a artéria carótida comum esquerda se origina no arco da aorta. E a carótida comum direita é no arco também? Não. A artéria carótida comum direita é um ramo do tronco braquiocefálico. E o tronco braquiocefálico é um ramo da aorta. Então, essa diferença pequena de rodapé de livro que muitas vezes pega o pessoal pelo pé nas questões de prova. Artéria carótida comum direita, ramo do tronco braquiocefálico. Artéria carótida comum esquerda, ramo do arco da aorta. Isso influencia na vascularização final? Zero. Daqui para cima é tudo bem idêntico. Tá certo? Então vamos lá.
Como a gente já viu, é bem comum que uma artéria ande acompanhada de uma veia de calibre semelhante. E a artéria carótida comum, ela é acompanhada da veia jugular interna. Então, o sangue oxigenado, com nutrientes, que a carótida comum está levando para o crânio e para a face, vai ter um retorno venoso através da veia jugular interna. A externa, ela, que é essa aqui do lado, a veia jugular externa, ela drena mais a face. A veia jugular interna, ela drena mais o que está no crânio. Certo? Então, só para a gente consolidar bem essa informação. A artéria carótida comum, ela vem subindo e ela se divide. Artéria carótida externa e interna. A interna vasculariza o crânio, a externa vasculariza a face. E a veia? Veia jugular externa, veia jugular interna. Interna drena o crânio, externa drena a face. Artéria vasculariza, artéria irriga e veia drena. Tá certo? Ela traz de volta o sangue que foi levado. Professor, fiquei meio perdido nessa questão da artéria carótida externa, interna. Calma, a gente vai chegar lá. A gente está subindo. A gente começou no arco da aorta, passamos aqui, tronco braquicefálico, estamos subindo. A gente vai chegar lá em cima já. Nessa região, nós temos a artéria carótida comum, que ela ainda não se dividiu, veia jugular interna. Na artéria, eu tenho a divisão, artéria carótida comum, que se divide em interna e externa. Na veia, não, eu tenho uma veia jugular interna aqui e do lado dela eu tenho uma veia jugular externa. Uma não é ramificação da outra, elas são ao lado. Mas vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês que é muito importante aqui e em muitas provas se pede também. Nessa região, eu tenho 3 estruturas importantes passando. A artéria carótida comum, a veia jugular interna e o nervo vago. Esses 3, eles ficam envoltos, protegidos por uma membrana fibrosa, chamada bainha carotídea. Você que, por exemplo, não sei se vocês já viram num apartamento, numa obra, que você por dentro da parede, por onde chegam os fios eles passam por um conduíte. Sabem o que é um conduíte? Aquela tubulação, muitas vezes amarelinha, que vão passando os fios para distribuir para a casa toda. Passa fio de rede elétrica, passa fio de internet, passa uma série de coisas ali dentro. Né? É uma malha, um tubo que passam vários fios e aqueles fios são guiados e protegidos pelo aquele tubo. Bem semelhante com a bainha carotídea. Eu tenho uma membrana fibrosa que protege 3 estruturas. Artéria carótida comum, veia jugular interna e nervo vago. Esses 3 juntos são extremamente importantes. Se eu tenho uma lesão de carótida, um rompimento da carótida, eu tenho comprometimento da principal responsável por vascularizar o meu encéfalo. Então, eu preciso de uma membrana para ajudar pelo menos a proteger ela. Tá certo? Eu já tenho um músculo aqui, o esternocleido, protegendo bem, mas eu preciso ainda de uma membrana. Trauma nessa região. Imagina um sangramento de carótida, você tem a perda do suprimento. É o maior responsável por suprir o nosso encéfalo. Precisa estar bem protegido. E o nervo vago também é bem importante e precisa estar protegido. O nervo vago, ele é um nervo parasimpático. O que isso quer dizer? O que é parasimpático no nosso organismo desacelera. E o que é simpático, acelera. Por exemplo, próximo do horário do almoço, eu estou cheio de fome e eu estou vendo uma refeição ali. Um prato, bife, batata frita, feijão, arroz.
O meu organismo entende, está próximo do horário do almoço, ele está com fome, ele está vendo uma refeição. Opa, deixa eu já me preparar para receber essa refeição. Já vou começar a acelerar a produção de saliva. Então, meu sistema nervoso simpático começa a acelerar a produção de saliva. Beleza, me alimentei. É aquela expressão que o pessoal fala de fiquei com água na boca. Ela existe de verdade. Seu organismo já está se preparando para receber o alimento. Me alimentei. Eu vou continuar produzindo saliva excessivamente? Não. O sistema nervoso parasimpático vai desacelerar essa produção de saliva para que você não fique ali acelerado sem necessidade. Isso acontece também quando você está praticando um esporte. Você está correndo. Você precisa que os seus batimentos cardíacos se acelerem para você captar mais oxigênio, por exemplo. Certo? Você distribuir mais oxigênio para o seu corpo. Então você acelera a respiração e você acelera os batimentos cardíacos. Parou de correr, vai continuar acelerado? Não. Aí você bradicardiza, você diminui os batimentos cardíacos. Beleza? Beleza, então estou dizendo para vocês que o nervo vago ele é parasimpático, ele desacelera e ele é responsável por várias das nossas vísceras, vários órgãos, a incluir os batimentos cardíacos, a incluir o coração. Então, o nervo vago ele é responsável por desacelerar vários dos nossos órgãos. Beleza, o que isso quer dizer? Quer dizer que se ele for muito estimulado, ele desacelera tudo. Se for extremamente estimulado, ele pode desacelerar ao ponto de você perder a consciência, de você desmaiar. Ele não sabe brincar muito, não. Quando você estimula ele demais, ele desliga tudo. Vai lá no interruptor e tec. A pessoa desmaia, faz uma síncope. Síncope é um termo técnico para desmaio, perda de consciência. Beleza? Então, por exemplo, em que situações eu estimulo demais o nervo vago? Já ouviu falar em Valsalva, manobra de Valsalva? É aquela manobra que você já conhece, provavelmente, você não sabia o nome. Quando você está subindo uma serra, entope o ouvido, está andando de avião, o ouvido fica entupido, você tampa o nariz, fecha a boca e tenta assoprar, para tentar desentupir o ouvido. Essa manobra chama-se Valsalva. A manobra de Valsalva, quando você faz ela, a sua caixa torácica expande. O nervo vago, ele passa pela bainha carotídea e vai descendo, ele vai embora. Até o tórax, vai descendo. Na altura do tórax, se você expande demais a caixa torácica fazendo essa manobra de Valsalva, você comprime o nervo vago e estimula ele. É por isso, presta atenção, é por isso que lá nas Olimpíadas você vê o cara levantando muito peso, fazendo uma manobra de Valsalva tão grande, expandindo tanto a caixa torácica, que em algum momento ele até perde a consciência, que ele desmaia, porque ele comprimiu tanto o nervo vago que ele desacelerou demais ao ponto da pessoa fazer uma síncope, ao ponto da pessoa desmaiar. Isso é muito comum com idosos. Os idosos, quando vão fazer as necessidades no banheiro, a mucosa do idoso já é muito pouco lubrificada, ele precisa fazer muita força. E aí ele faz tanta força, mantém a caixa torácica expandida por tanto tempo, comprimindo o nervo vago, que ele perde a consciência e sofre uma queda no banheiro. Então a queda no banheiro dos idosos tem N motivos. Essa síncope vagal é uma delas. Síncope, perda de consciência. Vagal, por ter sido motivada por um estímulo do nervo vago. Beleza? Então o nervo vago ele desacelera. Se está na emergência, você tem um paciente que está taquicárdico, você quer bradicardizar esse paciente, você quer diminuir os batimentos cardíacos desse paciente, você pode pedir para ele fazer uma manobra de Valsalva e segurar um pouquinho. Ele vai desacelerar. Outra forma de você estimular o nervo vago, o paciente não está entendendo bem como é que faz a manobra de Valsalva, você pode ir direto na bainha carotídea e massagear. Você vai estar massageando o conjunto que está com o nervo vago. Você vai estimular o nervo vago a desacelerar também e fazer uma bradicardia.
Tá certo? Existe uma ligação do trigêmeo com o vago. E vocês vão estudar já um pouquinho mais adiante os pares cranianos, tá? E o nervo trigêmeo, ele se encontra em um determinado ponto com o nervo vago. Então, quando você comprime o globo ocular, pede para o paciente fechar o olho, aperta o globo ocular, não com força, logicamente, mas aperta só para comprimir o globo ocular e segura. Espera um pouquinho. Vai estimular o nervo vago e o paciente vai bradicardizar. Então, tem algumas maneiras de estimular o vago para bradicardizar um paciente. Comprimindo o globo ocular, fazendo massagem carotídea ou fazendo manobra de Valsalva. As três são efetivas para bradicardizar um paciente, estimulando o nervo vago. Quando a gente faz uma cirurgia em cavidade orbitária, é comum a gente precisar pressionar o globo ocular. Então, em cirurgia da cavidade orbital, é comum ter bradicardia. Então, sempre que eu vou pressionar o globo ocular numa cirurgia dessas, eu aviso o anestesista: olha, vou pressionar o globo. Pode ser que o paciente faça um reflexo óculo-cardíaco. O que é isso? Quando você comprime o globo ocular, estimula o nervo vago através de uma ligação com o trigêmeo, o paciente bradicardiza. Ah, professor, e aí? O que isso tem a ver com o meu dia a dia clínico? Vamos lá. O paciente, ele está na sua cadeira odontológica. Nervoso. Super nervoso. Vai extrair um siso, vai fazer um procedimento odontológico qualquer, um tratamento endodôntico, um implante. Aquele paciente hiper nervoso. Está apertando ali o guardanapo que você deu, que a mão está suando. Ele está o quê? Super acelerado. Muito acelerado. Sistema simpático, lá em cima. Que ele está ansioso, ele está nervoso. E está o tempo todo o organismo dele entendendo que, caramba, pode acontecer. Eu estou em perigo iminente. Pode acontecer algum problema a qualquer momento. É assim que ele está. Beleza? Você vai lá, vai fazer o seu procedimento, ele está nervoso o tempo todo. Acabou o procedimento, você fala para ele: olha, acabou. Ele relaxa. Aí ele vai falar para você: tchau, doutor, até semana que vem, tal, tal, tal. Saiu do seu consultório. Ele saiu do seu consultório. O que acontece com ele? Putz, passou o perigo. Vou relaxar. Aí entra o nervo vago para desacelerar. Mal. Só que o nervo vago não sabe brincar. Desacelera demais, o cara desmaia saindo do teu consultório. Ele fez uma síncope vagal. Sem fazer massagem carotídea, sem fazer valsalva. Simplesmente porque ele acelerou demais o organismo, ficou muito nervoso. E passou aquele nervoso, ele desmaiou. Fez uma síncope vagal. É comum também pessoas que vão fazer apresentação, aquela pessoa que tem fobia de público, super nervosa, quando acabou, passou, puf, desmaia. Porque o nervo vago entrou, não sabe brincar, desestimulou demais, e aí a pessoa desliga, faz uma síncope. Acabou o atendimento, o paciente está muito nervoso, deixa ele sentadinho, não deixa ele nem levantar. Olha, amigo, deixa que a cadeira te levanta, fica sentadinho um pouquinho aí, tá tonto? Ih, doutor, tô um pouquinho estranho. Fica aí sentadinho uns 5 minutinhos, daqui a pouco eu te libero. Beleza? Não deixe o paciente sair levantando rápido, sair correndo do teu consultório na pressa, porque tem grande chance de chegar lá embaixo no ponto de ônibus, na farmácia para comprar a medicação e, bum, apagar. Valeu? Agora vamos chegar no ponto onde a carótida se divide, se bifurca. Ela se bifurca, então ela se divide em duas, né? Carótida externa e carótida interna. Professor, como é que você sabe assim rapidamente qual é a externa e qual é a interna? A externa tem várias ramificações logo no início. A interna não tem não. A interna só vai se ramificar lá dentro do crânio. Então, bateu o olho, tem ramificação logo aqui na bifurcação? É externa. Macete. Valeu? Bom, nessa região de bifurcação carotídea, eu tenho dois receptores que nós chamamos de visceroreceptores e algumas outras literaturas chamam também de baroreceptores.
quando você estiver vendo de vísceroreceptores ou baroreceptores, estamos falando de seio carotídeo ou de corpo carotídeo. Então, os dois vísceroreceptores que nós temos nessa região são seio carotídeo e corpo carotídeo. Tá. O que são, o que fazem, de onde vêm, do que se alimentam? Vamos lá. O seio carotídeo, ele nada mais é do que essa dilatação. Consegue ver que aqui é um pouquinho mais cheinho, um pouquinho mais dilatado, um pouquinho mais gordinho? Pois é, a gente chama isso de seio carotídeo. O seio carotídeo está ali para regular a pressão arterial. Como assim, professor? Como é que uma dilatação na artéria controla a pressão? Simples, vamos lá. Você está no seu quintal, lá no seu jardim. Você tem uma torneira. Nessa torneira você tem uma mangueira e a água sai lá na ponta. Você abre só um pouquinho essa torneira. Tranquilo? Abriu um pouquinho, a água está passando com pouca pressão naquela mangueira e saindo com pouca pressão lá na ponta. Show! Se abre demais, abre até o final essa torneira, a água vai passar com muita pressão na mangueira. Isso é uma pressão arterial alta e quando está pouco aberta, é uma pressão arterial baixa. É a pressão que a água está correndo contra a mangueira e saindo violentamente lá no final. Isso é uma pressão arterial alta. Então é a mesma coisa que se eu tenho o sangue sendo bombeado pelo coração muito rápido, com a pressão muito alta, a pressão arterial, a pressão contra essa mangueira, contra as paredes dessa artéria, vai ser uma pressão grande. Se a pressão está baixa, vai ser uma pressão menor. Tá, o que tem a ver com o seio carotídeo? Esse pneu aqui ele tem um defeito que a gente chama de bolha no pneu. Se esse pneu ficar mais vazio, o que vai acontecer com essa bolha? Ela vai ficar mais vazia. Se eu encho mais, se eu coloco mais pressão dentro desse pneu, essa bolha fica mais dilatada, mais cheia. Concorda comigo que se tem mais pressão lá dentro, a bolha está mais cheia, e se tem menos pressão, ela está mais vazia? Eu consigo identificar aproximadamente se a pressão está alta ou se a pressão está baixa dentro do pneu através dessa bolha, através dessa dilatação. Aqui é a mesma coisa. Se o sangue está passando com muita pressão, esse seio carotídeo ele fica super dilatado. Agora, se a pressão está baixa, ele fica mais murchinho, como se fosse essa bolha no pneu. Beleza, mas e aí? Ele, com a pressão alta, está cheio, com a pressão baixa, está vazio. Ele identifica que essa pressão está muito alta ou muito baixa e, através do nervo glossofaríngeo, ele avisa o encéfalo. O cérebro tomar ali as devidas providências. Então, ele identifica a pressão arterial alta ou baixa e fala, ó, encéfalo, dá teu jeito aí. Se vira aí para regular essa pressão, porque ela está muito alta. A gente tem que dar um jeito de baixar isso aí. Então, o seio carotídeo vai identificar a pressão arterial alta ou baixa e, através do glossofaríngeo, vai mandar um recado, uma mensagem para o nosso sistema nervoso central tomar as devidas providências, que aí já entra na parte de fisiologia. E o corpo carotídeo? O corpo carotídeo é esse nódulo acastanhado. Ele vai ser também um vísceroreceptor. Só que ele não regula a pressão, ele regula a oxigenação. Ele confere a qualidade do sangue que está passando, ele vê se está bem oxigenado ou se está pouco. Afinal, esse sangue que está passando aqui vai para o encéfalo. Se estiver pouco oxigenado, é pouco oxigênio que chega para o encéfalo. Importantíssimo. Então, ele faz o controle dessa oxigenação. Ele identifica, olha, muito pouco oxigênio. Ô, encéfalo, dá teu jeito aí, cara. Faz para respirar mais rápido, para captar mais oxigênio. Te vira. Mas faz alguma coisa para a gente poder ter mais oxigenação. Porque o sangue que está passando aqui está pouco oxigenado. Seio carotídeo regula a pressão.
corpo carotídeo regula a oxigenação. Como que eles se comunicam? Como que eles mandam um recado para o encéfalo que não está legal? Através do nervo glossofaríngeo. Beleza? Eles ficam nessa região de bifurcação carotídea. E a carótida interna vai subindo e penetra no crânio. Qual a carótida que precisa entrar no crânio? Interna ou externa? Externa, fácil. Não precisa entrar no crânio. A interna vai para o encéfalo. A interna ela precisa passar para dentro do crânio. Afinal, a gente aqui ainda está fora no pescoço e tal, tudo fora do crânio. Agora a gente vai entrar para ver o que acontece com a nossa carótida interna lá dentro do crânio. Como que ela entra no crânio? Canal carotídeo, da nossa aula de temporal. Beleza. Ela entra e leva o sangue lá para dentro do crânio. Mas esse sangue ele volta. Volta através da veia jugular interna, que passa pelo forame jugular. Olha lá. A artéria carótida comum bifurcou. Carótida externa, que não interessa a gente agora, assunto do próximo bate-papo. Carótida interna. A interna entra no crânio pelo canal carotídeo, ou canal carótico. O sangue está lá dentro do crânio. Agora ele precisa sair. Ele sai pela veia jugular, interna. Então preste atenção. O sangue entra por aqui, roda lá dentro, sai por aqui. Entra pela carótida interna, sai pela jugular interna. Tranquilo? De verdade? Ficou bem simples? A artéria carótida interna leva o sangue lá para dentro do crânio. Jugular interna traz esse sangue de volta. Ele chegou lá, oxigenou, nutriu tudo que ele precisava, ele volta. Olha a importância dessa artéria. Se eu tenho um corte de suprimento dessa artéria aqui, o que será que acontece? Será que metade do meu encéfalo necrosa? Isso a gente já vai ver mais à frente. Mas fica com isso na cabeça aí. Imagina que o paciente ele sofreu um acidente de moto e alguma peça passou aqui e cortou a carótida interna dele. Sangramento é um importantíssimo ponto, né? Mas e o suprimento vascular também? Vamos mudar esse panorama. O paciente ele fez uma placa de gordura, um ateroma, que obstruiu a passagem da carótida interna. Será que necrosa metade do encéfalo dele? Guarda esse pensamento aí no bolso. Vamos falar disso já. Vamos falar da primeira ramificação da carótida interna. Chama-se artéria oftálmica. Olha aqui comigo. Carótida interna, penetrou no crânio, veio subindo, subindo, subindo. E antes dela ir para o encéfalo, fazer a função principal dela, ela tem um raminho que vem para a órbita. Órbita, professor? Estou nem enxergando órbita aí. Vamos botar os ossos. Olha lá. Está lá dentro do crânio. Né? Vamos tornar isso aí visível. Vamos deixar transparente todos os nossos ossos. E eu estou vendo que tem essa artéria oftálmica. Ela vem até a cavidade orbitária. Calma aí, professor. Peraí. Você falou que a função principal da artéria carótida interna é vascularizar o encéfalo. Não foi isso? É. Mas ela tem um raminho que vem para a face através da órbita. Sério, professor? Sério. A função principal dela é vascularizar o encéfalo, mas tem um raminho que vem para a órbita. E vocês vão ver que na carótida externa, a função principal é vascularizar a face. Mas tem alguns raminhos que vão para dentro do crânio também. A vascularização ela é toda interligada, tá certo? Por isso que eu falo, a função principal da carótida interna é vascularizar as estruturas de dentro do crânio. É a principal, mas não é a única função. Ela também ajuda na face, através dessa artéria oftálmica. Beleza, como que essa artéria chega na face? Lembra da aula de esfenoide? O que passa pelo canal óptico? Nervo óptico e artéria oftálmica. Agora a gente vai começar a pegar as peças do quebra-cabeça. A artéria oftálmica
ela chega aqui à cavidade orbitária e vasculariza uma série de estruturas no interior da órbita. Então, a vascularização da cavidade orbitária, vamos pensar da frente para trás. A vascularização da cavidade orbitária é de responsabilidade da artéria oftálmica. A artéria oftálmica é um ramo da carótida interna. Fechou? Vamos conhecer essa artéria. Caramba, professor, já me arrepiei todo só na troca de slide que eu já vi um monte de nome aí, tudo complexo. Calma, vamos abordar aqui os pontos mais importantes. Primeiro, esse círculo azul está mostrando uma artériazinha cortada aqui, que são as artérias centrais da retina. São várias arteríolas que vão até o globo ocular vascularizar a retina. A retina ela forma a imagem dentro do nosso globo ocular. Se você perde a vascularização dessa artéria central da retina, você não forma imagem. Ela perde a função. Vamos dizer assim, ela isquemia e não forma mais imagem. Então, são importantes? Sim. Porque se eu perder a vascularização da minha retina, meu olho perde a retina. Fica sem função. Ou seja, você não tem mais a visão, você não consegue mais formar imagem. Então, essas artérias centrais da retina são importantes porque elas vascularizam a nossa retina, certo? É muito comum o paciente diabético ele ter dificuldade de vascularização de extremidades. Não vou entrar na fisiologia, vamos manter aqui na anato, tá? Mas quem nunca ouviu falar em pé de diabético, né? As lesões no pé do diabético que não melhoram nunca, porque ele tem uma dificuldade de que chegue a vascularização até o membro inferior para poder fazer a oxigenação, a regeneração e assim vai. Aqui também acontece isso. Já ouviram falar que o diabético, em alguns momentos, ele pode apresentar perda visual? Na retina, lá atrás do globo ocular, nós temos uma estrutura chamada mácula. E aí é muito comum o paciente que é diabético ele começar com lesões de mácula, começar com as isquemias, porque a vascularização não chega legal até a região da retina e ele pode perder a visão pela diabetes. Tá? Então, centrais da retina, importantíssimas. Beleza, professor, além dela, o que mais que a gente tem aqui? Na parede medial da órbita, essa imagem aqui vocês já estão familiarizados? Corte axial, olhando de cima, né? O globo ocular, parede medial, parede lateral da órbita. Eu tenho aqui, na parede medial, dois forames. Forame etimoidal anterior e um forame etimoidal posterior. Beleza? Por esses forames passam artérias com o mesmo nome, artéria etimoidal posterior e artéria etimoidal anterior. Lembra comigo, lá do início do nosso bate-papo, nas primeiras aulas, parede medial da órbita formada pelo etimoide. O etimoide, passou por ele, é cavidade nasal. Quando essas artérias penetram aqui, a etimoidal anterior e a etimoidal posterior, elas caem na cavidade nasal. Então, essas artérias aqui vão vascularizar tanto essa parede medial da órbita, quanto o teto da cavidade nasal e as células etimoidais que estão dentro do etimoide. Então, se cair numa prova de concurso, de residência, quais são as funções das artérias etimoidais anterior e posterior? Elas vão vascularizar a parede medial da órbita, o teto da cavidade nasal e as células etimoidais. Professor, mas eu já ouvi falar que a cavidade nasal é muito vascularizada. São só elas que vascularizam? Não. Na aula de artéria carótida externa, a gente vai ver toda a vascularização da cavidade nasal. Elas fazem parte, mas não são as únicas. Beleza. Você que está anotando,
para um pouquinho, solta o lápis. Eu vou deixar você já anotar, daqui a pouco você pausa e anota. Presta atenção para você não se perder nisso aqui. Eu tenho duas artérias que são muito importantes, chamadas de artéria supratroclear e artéria supraorbital. A supraorbital, ela é bem no centro da cavidade orbital. A supratroclear, ela passa perto da tróclea e ela é mais medial. Tá, vamos lá. Eu tenho uma artéria aqui mais medial e eu tenho uma artéria bem no centro da cavidade orbital. Qual é a supratroclear e qual é a supraorbital? Essa aqui, bem no centro, aqui está em rosa, né? Bem no centro da cavidade orbital é a supraorbital, está bem acima da órbita. E essa mais medial aqui, ela está mais próxima da tróclea. Né? Nessa ilustração, ela nem está tão próxima da tróclea. Eu digo para vocês que ela passa mais aqui, ó. Tá? Ela faz mais esse trajeto aqui. Essa é a supratroclear. A supraorbital, ela costuma passar por esse forame supraorbital aqui, por dentro dele. Só que nem todo mundo tem esse forame fechado. Muita gente tem só uma incisura supraorbital, ou seja, esse forame aberto. Uma dica para vocês: esses forames costumam ser alinhados. Forame mental, forame infraorbital e forame supraorbital. Isso é um macete para técnicas anestésicas. A gente vai falar em outra oportunidade, mas as técnicas anestésicas que buscam muitas vezes um forame, a saída de um nervo na face, a gente já sabe aqui que esses forames costumam ser aproximadamente alinhados. Guarda essa informação no bolso, porque isso aí vai ser bem importante quando a gente for falar de otimizar a técnica anestésica. Beleza? Então, olha só. Qual a diferença da supraorbital para a supratroclear? Eu estou vendo que a supratroclear vasculariza a pele da fronte e essa aqui também. A supratroclear vasculariza couro cabeludo e a supraorbital também. Qual é a diferença? Pálpebra superior é a supraorbital. Vascularização da pálpebra superior é da supraorbital. Tá, professor, mas essas informações ficam muito presas na teoria. Como que eu vejo isso na prática? Vamos lá. Aqui eu tenho um paciente que foi agredido. Eu posso dizer que ele tem um hematoma na pálpebra? O que é um hematoma? Aqui eu tenho um paciente que foi agredido. Eu posso dizer que esse paciente tem um hematoma na pálpebra? Vamos entender primeiro o que é o conceito de um hematoma. O que é um edema? É um inchaço. Lá, bati com o braço, inchou. É um edema. É um aumento de volume. Fui lá, bati com o braço, ele ficou roxo. Não inchou não, mas ficou roxo. É uma equimose. O roxo a gente chama de equimose. O inchaço a gente chama de edema. Tá, e quando fica roxo e incha ao mesmo tempo? Hematoma. Inchou e ficou roxo, é um hematoma. Se só ficou roxo, equimose. Se só inchou, edema. Então aqui eu posso dizer que está roxo e que está inchado? Sim, eu tenho um hematoma. Beleza? Beleza.
A gente chama de blefarohematoma quando ele está na pálpebra. Quando a gente usa esse sufixo blefaro, significa pálpebra. Ah, o paciente fez uma blefaroplastia. Ele fez um procedimento plástico, um procedimento estético na pálpebra. Ele tem um blefarohematoma. Ele tem um hematoma na pálpebra. Ah, professor, e se não fosse um hematoma? Não tivesse roxo? Fosse só um aumento de volume? Um blefaroedema. Beleza? Um blefarohematoma. Entende que a agressão que ele sofreu rompeu alguns vasos sanguíneos? Algumas artérias? Uma das artérias comprometidas foi supratroclear ou foi supraorbital? Como é que eu vou saber isso, professor? Pálpebra superior, supraorbital. Pálpebra superior, bem delimitadinho. Um dos raminhos da supraorbital. Show? Beleza. Tá, mas e aí? O que mais aconteceu com ele? Ele sofreu um golpe, uma agressão, né, que foi forte, fez com que outros vasinhos embaixo da conjuntiva dele também se rompessem. Então ele fez aqui um hematoma subconjuntival. Não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. É isso aqui, ó. Já até deixei desenhadinho para vocês, mas vou redesenhar aqui porque acho que fica mais fácil. Olha só. Um globo ocular está mais à frente do que o outro, concordam? Aqui é um corte axial, a gente está olhando de cima, né? Eu consigo ver o globo ocular, consigo ver o nervo óptico, que está fazendo um desvio aqui, o globo ocular e o nervo óptico reto. Não precisa ser expert em radiologia para você ver que tem alguma coisa estranha aqui, que não tem do outro lado. Será que é um osso? Será que é fratura? Olha a densidade do osso, como é que é. Totalmente diferente. Então não é osso não. Será que... Pô, é parecido com tecido mole. Aqui é o encéfalo, né? Será que é um tecido mole? Será que é uma neoplasia? Será que o paciente ele foi agredido e surgiu um câncer ali? Não. Não faz o menor sentido. Não se encaixa na história clínica do paciente. Né? Então, beleza. Não. O que é isso aqui? É um hematoma. Lembra que romperam alguns vasinhos na pálpebra superior, na pálpebra inferior, embaixo da conjuntiva? Também romperam alguns vasinhos atrás do globo ocular. E esse sangramento formou um hematoma que está comprimindo o nervo óptico dele, que é o segundo par craniano. O nervo óptico é responsável pela visão. Se ele está sendo comprimido, o nervo é sensível. Se ele está sendo comprimido, ele para de funcionar. Esse paciente está perdendo a visão. Ele está deixando de enxergar com aquele olho, porque tem um hematoma atrás do bulbo ocular, atrás do globo ocular, comprimindo o nervo óptico dele. Se isso ficar por muitas horas, esse paciente vai perder a visão permanentemente. Esse hematoma precisa ser drenado para que o paciente não perca a visão. O diagnóstico disso aqui é importantíssimo porque ele precisa ser drenado rápido. Se ele ficar por muitas horas com esse hematoma comprimindo, a chance desse paciente perder a visão para sempre é enorme. Para quem notou aqui, tem incisão aqui. Esse hematoma foi drenado pelo professor Jonathan Ribeiro, que foi quem cedeu as imagens desse caso, e foi drenado por uma cantotomia lateral. O que é isso? É uma incisão na lateral da pálpebra e você vai até atrás do globo ocular para encontrar aquele hematoma. Quando você chega, a pressão é tão grande do hematoma, mas tão grande, que o hematoma explode praticamente para fora. Ele exterioriza com uma pressão danada, descomprimindo o nervo óptico aqui atrás e o paciente retomando a visão gradativamente. Tá certo? Aqui só mostrando que o paciente já tinha sido drenado, já conseguia mexer bem o globo ocular e enxergar bem também. Viu como tem muita aplicabilidade na clínica de coisas que a gente nem sabia? Esse hematoma atrás do bulbo ocular, atrás do globo ocular, a gente chama de hematoma retro, porque está atrás,
hematoma retrobulbar, certo? Vamos lá. O polígono de Willis, ele é um dispositivo de segurança que a gente tem. Como assim? Primeiro vamos entender o nome. É um polígono, ou seja, uma estrutura de muitos lados que foi descoberto por alguém que resolveu colocar o seu nome naquela estrutura. Isso chama-se epônimo. Epônimo é quando alguém descobre uma estrutura, uma doença e coloca o seu nome. Síndrome de Sjögren, doença de Paget, síndrome de Down e por aí vai. A pessoa batiza com o seu nome aquela descoberta que ele fez. Na área da saúde a gente tem muitos epônimos, certo? Então o polígono de Willis, ele é uma estrutura arterial que fica localizada dentro do nosso crânio. O polígono de Willis, ele nada mais é do que uma redundância. Como assim? Antes da gente entender a função do polígono de Willis, vamos entender exatamente aonde que ele fica localizado. Eu tenho ali o encontro da carótida interna de um lado, da carótida interna do outro lado e da artéria basilar. Professor, de onde vem essa tal artéria basilar? É uma ramificação, são duas ramificações que se encontram. Uma ramificação que vem da subclávia de um lado e outra ramificação que vem da subclávia do outro lado e formam essa artéria chamada basilar. A gente não precisa saber a fundo a anatomia dela, é outra coisa, é outra área. Vamos se atentar aqui. Carótida interna de um lado, carótida interna do outro, basilar. Essas três, nessa altura aqui, se interligam, formando um polígono. Então, ó, carótida interna de um lado, carótida interna do outro, basilar, se interligando, formando o polígono arterial de Willis. Beleza, professor, entendi onde fica. E para que serve? Vamos entender também. Olha lá. O polígono de Willis, tá? Essa é uma visão do crânio. Estão familiarizados com essa visão, né? Corte axial, olhando de cima. Aqui, esse que está aqui por baixo é o quiasma óptico, né? Olha só. Eu tenho carótida interna de um lado. Bonita essa imagem, né? Eu tenho a carótida interna do outro lado e a artéria basilar aqui. Beleza? Essas três estão se comunicando através de ramos comunicantes. Eu digo que eu tenho a artéria carótida interna e essa artéria carótida interna tem um ramo, a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. Olha como que essa cerebral anterior se comunica com a outra cerebral anterior. Um lado se comunica com o outro. Olha como que essa artéria cerebral média se comunica com essa cerebral posterior. Ih, professor, não peguei muito bem esse negócio de cerebral anterior e posterior, não. Deixa eu dividir aqui, ó. Dividir lado. Beleza? Vou marcar em azul clarinho. Não, clarinho vai ficar ruim. Vou marcar em azul mais escuro. Artéria cerebral anterior, artéria cerebral média, artéria cerebral posterior. Do outro lado, mesma coisa, só que agora em vermelho mesmo. Artéria cerebral anterior, artéria cerebral média e artéria cerebral posterior, tá? Isso tudo se comunicando através de um polígono. Então, se você está anotando, larga tudo. Olha o vídeo para a gente entender. Estou subindo ali por trás do crânio, tá? Estou subindo aqui vendo a artéria basilar e encontrei um polígono. Beleza? Olha essa imagem. Artéria basilar, carótida interna de um lado, carótida interna do outro. Beleza? Carótidas internas. Pensa comigo aqui, ó. Só para você poder ver também.
cerebral anterior, cerebral média, cerebral posterior e os ramos comunicantes. Pensa rapidamente comigo. Aquela história do ateroma que eu falei com vocês. Imagina que essa carótida aqui, ó, tem um ateroma aqui e bloqueou o fluxo. Não passa nada por ela. E aí? O que vai acontecer? Não tem mais esse fluxo para cá e esse fluxo para cá? Metade do encéfalo praticamente vai necrosar? Não. O polígono arterial de Willis faz com que esse sangue que está vindo aqui, ó, que vai para lá, ele pega e passa para cá para ajudar também. Esse sangue que está vindo daqui, da basilar, e vai para lá, para a cerebral posterior, ele entra nesse ramo comunicante e supre ali também. O que está acontecendo? São 3 artérias, né? Uma basilar e as 2 carótidas. Quando uma perde a função por algum motivo que seja, as outras 2, através dessas artérias comunicantes, desse polígono de Willis, supre o outro lado, supre a falta. É como se fosse um dispositivo reserva. Imagina que você vai soltar de paraquedas. Você vai com um só? Não, você vai com o normal e com um reserva. Você vai usar o reserva? Espero que não. Só se o normal não abrir. Não é isso? A mesma coisa o polígono de Willis. Você vai precisar dele? Espero que não. Mas se o fluxo de uma das carótidas ou da basilar, mas é mais comum nas carótidas essa interrupção do fluxo, se acontecer a interrupção do fluxo por um ateroma, por algum outro motivo qualquer, eu tenho o polígono de Willis para ajudar a suprir. Então, olha só para a gente acabar de ver o videozinho. Cerebral anterior, cerebral média. Oftálmica está lá embaixo, não tem nada a ver com o polígono. Cerebrais posteriores. Os ramos comunicantes, formando o polígono de Willis. Olha só, imagina que não existe esse polígono de Willis. Imagina se não houvesse o polígono de Willis. Você perde o suprimento sanguíneo de um lado. Olha o prejuízo que tem você perder o suprimento sanguíneo de uma artéria cerebral anterior. Você vai perder a vascularização disso tudo aí do encéfalo. De uma cerebral média. Tudo isso aí. Você vai ter um esquema de toda essa parte do encéfalo. Uma cerebral posterior, já um pouquinho menor a região, né? Então, todas essas artérias, cerebral anterior, média e posterior, são fundamentais para a manutenção da vascularização, da oxigenação e da nutrição do encéfalo. Você tem um comprometimento, você tem um grande problema. Então, o polígono arterial de Willis, ele é uma redundância que ajuda a manter esse fluxo caso você tenha um comprometimento em uma dessas 3 principais artérias. Beleza? Pessoal, obrigado aí por mais um bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. E nosso próximo bate-papo vai ser sobre a artéria carótida externa. Alô? Obrigado, pessoal.